Brasilinas e brasileiros, fala meus colegas de escravidão e amantes do livre mercado que financiam um novo sofá da Janja. Tudo bem com vocês? Peguem aquele café expresso superfaturado, de preferência misturado com gotinhas de Rivotril e uma vacina anti-leptospirose, porque o cardápio geopolítico de hoje veio direto do esgoto de Brasília. Sabe aquele episódio clássico de Meninas Malvadas em que a Regina George olha para sua cara e diz que você não pode sentar na mesa dos descolados e tem que comer o seu lanche triste no vaso sanitário? Pois é, o governo brasileiro do Lula acabou de ser barrado no refeitório internacional e ganhou um belíssimo passaporte para o limbo dos fracassados. O secretário de Estado americano, o homem forte do Donald Trump, o brabo de Washington, Marco Rubio, resolveu mandar uma cartinha chique, oficial, cheia de pompa, circunstância e deboche implícito para ninguém menos que o senador Flávio Bolsonaro. E se você, militante que chora no banho ouvindo a Internacional Comunista, acha que foi só um "Oi, sumido" ou um spam de propaganda política, você está redondamente enganado. Essa carta revela o tamanho abissal, o abismo interestelar do prestígio que o chamado chanceler paralelo tem com o governo americano. Ao mesmo tempo, escancara o absoluto, humilhante e catastrófico isolamento do nosso viajante supremo de 9 dedos, o Lula, que hoje em dia não consegue nem um aperto de mão no cenário internacional sem passar uma vergonha homérica. Deixa eu beijar seu pé, Trump. Vamos aos fatos que vazaram pela imprensa e que estão fazendo o Palácio do Assalto, digo Planalto, gastar tubos de calmante. O Marco Rubio respondeu formalmente ao telegrama que o Flávio enviou no início de junho. Naquela ocasião, o senador brasileiro, agindo como verdadeiro adulto na sala, pediu que os Estados Unidos dessem uma segurada, uma aliviada no tarifaço de 25% que o governo Trump está ameaçando jogar no nosso lombo. Na carta, datada exatamente de 23 de junho de 2026, o Rubio não trata o Flávio como um senadorzinho qualquer da bancada do chocolate. Ele trata o cara praticamente como um chefe de Estado em espera, um herdeiro legítimo do trono. O secretário de Estado fez questão de agradecer ao Flávio, com todas as letras, pelo apoio crucial na decisão americana de classificar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas internacionais. Ou seja, enquanto o governo atual parece tratar o crime organizado com o carinho de quem cuida de um bicho de estimação exótico, a oposição brasileira conversa diretamente com a maior potência do planeta para botar ordem no galinheiro. E o roteirista do Bananil não economiza no deboche. O Rubio chamou de generosa a proposta do Flávio de criar uma equipe de transição conjunta com o governo Trump, já avisando o cenário pós-eleições presidenciais de outubro. Vocês têm noção do que é isso? O secretário de Estado da maior economia do mundo está dizendo, nas entrelinhas da diplomacia, o seguinte: Flávio, meu parceiro, meu conselheiro, você é o nosso aliado de verdade, o único interlocutor de confiança que sobrou nesse manicômio judiciário que virou o Brasil. Agora, calma lá, vamos baixar a bola do entusiasmo porque os Estados Unidos não são a Aixa ou uma instituição de caridade franciscana. O Marco Rubio é norte-americano, não é seu tio no churrasco de domingo. Ele não cedeu 1 milímetro na questão das tarifas no papel. Ele mandou a real e avisou que as diferenças bilaterais continuam pesadíssimas e que o chicote vai estalar em temas fundamentais que o atual governo brasileiro simplesmente adora negligenciar. Comércio digital e taxações absurdas, a farra regulatória do Pix, o desmatamento ilegal que a atual gestão prometeu zerar, mas só faz subir, a proteção capenga de propriedade intelectual. E, para não parecer que ele estava atropelando a própria burocracia de Washington, o Rubio deixou claro que a investigação técnica e pesada está sendo conduzida pelo embaixador Jamieson Greer, o chefe todo-poderoso do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, a temida USTR. Mas percebam a jogada de mestre, o cheque-mate diplomático. O Rubio soltou o doce. Ele avisou que qualquer parte interessada do Brasil pode ir até a audiência pública oficial da USTR no dia 6 de julho para debater o caso e defender os seus interesses.
E adivinha quem foi o único que pegou o passaporte, lustrou o sapato, se inscreveu para ir lá falar inglês em público e tentar salvar a economia brasileira desse tarifaço de 25%? O presidente da República? O chanceler oficial que vive de jatinho em jatinho? Não, o próprio Flávio Bolsonaro. Enquanto a diplomacia oficial dorme o sono dos incompetentes, a oposição faz o trabalho de transição no tapete vermelho. Eu me inscrevi para participar dessa audiência pública nos Estados Unidos e representar os interesses do nosso país mais uma vez. Aí, a sua mente sã e lógica se pergunta: Poxa, mas onde diabos está o Lula no meio desse tiroteio diplomático? ah, meus amigos, o atual mandatário, há menos de um mês, ainda cultivava aquela esperança quase infantil, uma carência adolescente digna de fã de K-pop, de ser recebido com honras pelo Trump em Washington. Só que o Trump literalmente tira a mão e sai de perto quando o petista tenta aproximação. Vendo que foi sumariamente rejeitado pelo crush americano, o Lula resolveu fazer o que ele faz de melhor na vida: procurar um bode expiatório, sentar no chão do parquinho e dar um chilique histórico. Presta atenção. Se depender de mim, se depender de mim, se depender de mim, presta atenção. No dia 3 de junho, numa explosão de retórica que ele deve ter achado brilhante, mas que na verdade foi um desastre de proporções cataclísmicas, o Lula atacou diretamente o Marco Rubio. O Nove Dedos chamou o secretário de Estado da maior potência do planeta de inimigo mortal da América Latina e de latino-americano frustrado. Eu já tinha dito e vou dizer para vocês ao presidente Trump: esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado. Tudo isso porque o Rubio teve a audácia, o desplante de constatar o óbvio ululante numa audiência no Senado americano, de que o Brasil atual, mergulhado na sua obsessão eleitoral e em perseguições políticas, está completamente isolado dos aliados genuinamente pró-democracia da região. A ironia do destino é uma deusa maravilhosa e cruel. O Lula tentou demonizar o Marco Rubio, achando que ia sair bonito na foto para os seus militantes de DCE, posando de grande líder anti-imperialista que enfrenta o monstro americano. E agora? Agora ele colhe exatamente o fruto podre do seu desespero diplomático. Enquanto o Lula grita com as paredes do Alvorada e passa vergonha internacional, o Rubio e o Flávio Bolsonaro trocam correspondência oficial de alto nível, moldando o futuro das relações entre os dois países por cima da cabeça do atual governo. Agora, segurem-se nas cadeiras e preparem o estômago, porque a reação do nosso outrora glorioso Ministério das Relações Exteriores foi uma das coisas mais vergonhosas da história republicana. O Itamaraty, que no passado era conhecido mundialmente por sua diplomacia polida, equilibrada e altamente técnica, simplesmente jogou a sua reputação no lixo para tentar lacrar nas redes sociais como se fosse uma página de fofoca política. Em vez de fazer o maldito trabalho deles, que seria pegar um avião para Washington, sentar na mesa de negociação e suar a camisa para salvar o empresário e o trabalhador brasileiro dessa tarifa destrutiva de 25%, o Ministério de Estado resolveu descer o nível para a politicagem rasteira. Eles soltaram uma nota oficial com uma linguagem cafona, idêntica de militante e adolescente de partido de extrema esquerda, acusando a oposição de serem traidores da pátria. Investigação da 301 e tarifas contra o Brasil. Os traidores da pátria não conseguirão reescrever a história. O Brasil sabe que o tarifaço tem sua origem em uma tentativa de interferência externa na justiça brasileira. Sim, você não ouviu errado. O canal oficial da nossa diplomacia escreveu que os traidores da pátria não conseguirão reescrever a história e exigiu que esses supostos traidores pedissem desculpas pelas tarifas americanas. Chamar de traidor da pátria um senador da República que está indo para o exterior justamente para fazer o papel que o governo não faz, ou seja, defender o país de uma sanção econômica brutal que a atual gestão é incapaz de evitar, é uma inversão de valores tão bizarra que parece saída de um livro do George Orwell. E para melhorar o nível do ridículo, o Itamaraty tentou justificar a própria incompetência dizendo que a China também não se inscreveu na audiência da USTR. Sério mesmo? O governo do amor agora usa uma ditadura comunista asiática como régua moral e padrão de eficiência para a nossa diplomacia ocidental? Olá, cidadãos do Bostil, eu sou Kim Jumento e essa é minha esposa Kim Janja Ruim. Mas vale muito a pena lembrar que essas tarifas absurdas que a China impôs ao Brasil recentemente parecem não incomodar nem um pouco esse mesmo Itamaraty.
Esse ministério que hoje, diga-se de passagem, atua como se dependesse do Joesley Batista para conseguir operar e fazer o seu trabalho. Fica aí a reflexão profunda sobre quais são as verdadeiras prioridades dessa galera. Fechando parêntese, vamos voltar ao nosso show de horrores geopolítico. E para mostrar o absoluto estado de pânico, desespero e calcinha cheia que se instalou nos corredores de Brasília, o governo tomou uma decisão que ultrapassa todos os limites da comédia. Já que eles foram incompetentes e não mandaram nenhum representante oficial para discursar e defender o PIB brasileiro no dia 6 de julho, o que vocês acham que eles decidiram fazer? Eles vão mandar uma comitiva inteira de diplomatas para os Estados Unidos com uma única, exclusiva e patética missão: assistir ao discurso do Flávio Bolsonaro em tempo real. É isso mesmo que você ouviu, não é piada do sensacionalista. Eles vão torrar o dinheiro dos seus impostos, pagar diárias em dólar e passagens aéreas para uma equipe de burocratas viajar até Washington para ficar de braço cruzado, anotando o que o filho do Bolsonaro vai falar, para, logo em seguida, preparar uma notinha de repúdio ou uma cortina de fumaça política. Isso prova, de forma definitiva, que o atual mandatário de 9 dedos não está nem aí para o tarifaço, nem aí para a economia, e muito menos se o cidadão brasileiro vai pagar mais caro na comida, no combustível ou na tecnologia. O foco do Stalinácio é puramente o desespero eleitoral. O governo está suando frio, tendo pesadelos à noite ao ver que a oposição tomou completamente as rédeas da diplomacia econômica e virou o único canal de diálogo legítimo e aceito pela Casa Branca e pelo Departamento de Estado americano. Resumindo a ópera bufa do nosso cenário internacional, meus amiguinhos, o Marco Rubio mandou uma carta que desenha e escancara para o mundo quem o governo americano considera um aliado confiável e civilizado. O Itamaraty, falido moralmente e reduzido a um puxadinho partidário, passa uma vergonha histórica ao xingar a oposição para tentar esconder que desaprendeu a fazer diplomacia de verdade. E o Lula, que achou genial lacrar na internet xingando autoridades americanas, agora assiste de camarote, roendo as unhas, enquanto a oposição faz o trabalho que ele foi eleito para fazer, mas prefere passar o tempo viajando e gastando o nosso dinheiro. Moral da história: enquanto o Itamaraty continua gastando o estoque de laquê para bancar o namorado oficial, o príncipe Flávio já ganhou a bênção do sogrão Marco Rubio e tá com o pé na cozinha. Se você curtiu esse mergulho profundo no chorume diplomático do nosso país, já esmaga o dedo no like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo naquele grupo de WhatsApp da família para fazer aquele seu tio militante rasgar as vestes de raiva e passar o resto do dia sob o efeito de calmantes. Um abraço e até a próxima, porque o roteirista do Bananil não tira férias e trabalha em ritmo de plantão. Fui! USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.